Eu não vou apresentá-la porque eu não a conheço e eu vou falhar. Então eu vou deixar que ela se apresente a nós. Mas de uma coisa eu sei, é uma mulher de Deus e vai trazer algo de Deus, do reino de Deus, para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos receber aplaudindo ao Senhor a vida dela, em nome de Jesus. Está agora? Olá, bom dia. Podem sentar, não é? Acho que sim. Eu vou só pedir ao pastor para orar antes de eu começar e depois eu dou início. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, glorificamos a Ti, Senhor, por esse momento especial. Meu Deus, nós nos colocamos aqui à Tua disposição. Meu Pai, eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor venha usar a Tua serva para ministrar, para trazer o conhecimento, para nos alertar, Senhor. Pedimos, Deus, a Tua graça sobre a vida dela. Meu Deus, e que com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, nós possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Venha trazer, Senhor, a clareza, o entendimento. Nos dê, Senhor, sabedoria a cada dia para que nós possamos vencer o mal, vencer, Senhor, aquilo que o mundo está tentando estabelecer sobre as nossas vidas. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando puder colocar o primeiro slide, está bem? Já está. Antes de dar início à palestra, eu gostaria de dizer que há bocado aqui numa conversa com a Maria, ela disse que achava que eu seria uma pessoa assim conservadora, assim, rígida, não é? Eu sou conservadora. E a palavra conservadora tem sido diabolizada com quase tudo, né? neste mundo novo, não é? Neste admirável mundo novo. Mas conservador, no meu entendimento, tem muito que ver com aquilo que Jesus nos disse e nos comissionou a ser sal e luz neste mundo. Nós fomos salvos para sermos o sal e a luz do mundo. E ao contrário daquilo que nós hoje temos como garantido, não é? Que o sal serve para quê? Para temperar, não é? No tempo de Cristo, o sal servia para preservar. Lembram-se? Não havia frigoríficos. Então, tudo era preservado no sal. Então, nós devemos preservar. Nós somos o sal de Cristo, no sentido em que preservamos a verdade de Deus, a palavra de Deus e aquilo que Deus designou como sendo o certo e o errado, certo? Aquilo que Deus criou, o homem e a mulher. Então, a verdade bíblica. Então, nós somos esse sal que preserva aquela que é a verdade de Deus. E luz no mundo em trevas, em densas trevas, em que a própria igreja muitas vezes, e quando eu falo em igreja eu não estou a falar do edifício, eu estou a falar de nós, que somos o corpo de Cristo. Nós somos as pedrinhas que formam a igreja. Então, uma igreja que às vezes se omite por medo daquilo que os outros possam pensar ou para ser politicamente correta diante do mundo. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sermos a luz do mundo e também para denunciarmos as obras das trevas. E é isso que eu venho fazer aqui hoje. Eu venho denunciar as obras das trevas, não dirigida tanto a nós, mas às nossas crianças. Eu sou mãe de 3 filhos, sou avó de 2 netas, uma com 5 e uma com 3 anos, e eu não quero que as minhas netas, quando entrarem às portas da escola, tenham aquilo que vocês vão ver aqui. E quero chamar desde já a vossa atenção para uma coisa. Aquilo que vocês vão ver aqui vai chocar-vos muito, mas lembrem-se de uma coisa, nós somos adultos. Aqueles a quem estas coisas são apresentadas são crianças, e isto começa muito, muito cedo, como vocês vão ver. Então aquilo que vos peço é que abram o vosso coração e aproveitem, enquanto estão a ver, até para clamar a Deus para proteger as nossas crianças, está bem? Mas a nossa obrigação é alertar os outros que não estiverem
despertos, certo? E que Deus realmente hoje possa usar aquilo que vamos ficar a saber aqui para sermos sal e luz para aqueles que ainda estão em trevas e infelizmente são muitos. Então, a ideologia de género, há só uma coisa, eu sou filha de Deus, certo? Sou cristã, converti-me já há muitos anos e o meu primeiro objetivo com tudo aquilo que faço é levar pessoas a Cristo. Esse é o meu primeiro objetivo. O resto vem por acréscimo, está bem? Então, ideologia de género na escola e na sociedade. Pronto, este foi o cartaz que vocês fizeram. Obrigada, estava muito giro. E eu gostava que vocês começassem por ver este pequeno vídeo, está bem? Podes colocar. Aquele menino, o Desmond, tinha 11 anos quando estas imagens foram gravadas. Ele é autista. Isto está acontecendo em várias escolas, em várias bibliotecas cá em Portugal, está bem? E ainda é o Desmond. O Desmond chegou a atuar em casas noturnas onde adultos colocavam notas na roupa interior do Desmond. Ouviram? Se tu és uma drag queen e os teus pais não te deixam, precisas de novos pais. Ok. Porquê é que eu não estou conseguindo? Não é isso. Ok, já está. Como disse, o Desmond tinha 11 anos naquela altura e os vídeos dele são vistos por milhares de crianças, milhões de crianças em todo o mundo. E este é o desafio que ele tem para as outras crianças. Eu trouxe esta imagem porque ela diz muito daquilo que é um cristão neste mundo, não é? Aquele peixinho amarelo somos nós. Normalmente, neste mundo, nós nadamos sempre contra a corrente. E se estamos aí ao sabor da corrente, alguma coisa está muito errada com aquilo que nós achamos que somos. Por isso, vamos lá para Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isto que nós somos chamados a fazer e a ser neste mundo. Então, o que é a ideologia de género? A ideologia de género é um conjunto de ideias anticientíficas que, com propósitos políticos totalitários, extirpa a sexualidade humana da sua realidade natural, biológica, e a explica apenas pela cultura. É um conjunto de ideias mistificadoras e falsas que avança com a ideia de que até os próprios órgãos sexuais são socialmente construídos. Por exemplo, India Moore, uma mulher transgênero, ou seja, um homem biológico, que sente que é uma mulher e que fez operações para parecer uma mulher, diz que se uma mulher trans tem um pênis, o seu pênis é biologicamente feminino. Certo? Sabemos que não, não é? Mas imaginem isto na cabeça dos mais pequenos.
Não é? Porque é isso que está a ser dito, que está a ser feito. Então, a ideologia de género é, sim, uma ideologia que vai destruir completamente a identidade dos mais pequenos e também de muitos adultos, infelizmente, não é? Porque há pessoas que têm a mente mais sugestionada. Em 1990, Judith Butler, lésbica, professora da Universidade de Berkeley, escreveu um livro, Problemas de Género, que se tornou, vamos lhe chamar, a Bíblia desta ideologia. É a partir daqui que vem tudo. Depois há outros autores, mas ela é a principal. E nesse livro, ela escreveu esta frase: o ser humano nasce indefinido, ou seja, neutro. E, graças à família, à escola, à sociedade, às instituições, etc., define-se e atrela-se a um papel binário, homem-mulher, ditado por um sistema patriarcal opressor. Ou seja, aquilo que ela diz é que nós nascemos neutros e que é a sociedade que nos atribui os papéis e que nos define como homem ou como mulher. Que é algo completamente novo, não é? Porque aquilo que a Bíblia nos diz é muito simples. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E entendam que nós aqui percebemos que o homem e a mulher são iguais em valor e dignidade diante de Deus. Certo? Deus não discrimina as mulheres. Deus não é machista, como muitos dizem por aí. Ele criou-nos iguais em valor e dignidade, mas com papéis diferentes. Certo? Porque senão também a vida era muito sem sabor, não é? Se nós entendêssemos o que é que os nossos maridos pensam o tempo inteiro, não é? E eles o que nós pensamos, a coisa era muito sem sabor, mas pronto. Quem é que está a avançar com esta ideologia? O movimento feminista. E, minhas queridas, se está aqui alguém que acredita que o movimento feminista é algo bom, entendam primeiro que é um movimento político de esquerda. E que não quer bem a todas as mulheres. Só às mulheres que seguem as regras ditadas por elas, está bem? E também o movimento LGBT, que, como viram naquelas imagens, também ontem em Lisboa desfilou exatamente ali numa avenida em Lisboa, não é? E vai voltar a desfilar no Europride daqui por uma semana. E vamos para as escolas. Vamos para as escolas porque, sabendo o que é a ideologia de género, vamos perceber o que é que já está nas nossas escolas. E os guiões de educação, de género e cidadania, vejam que nomes tão fofinhos, não é? Acho que ninguém aqui, ao ver o nome dos guiões, se preocuparia com a matéria que é dada, correto? Estou certa? Guiões de educação, género e cidadania. Primeiro, se estivesse ali sexo, onde está género, já era capaz de despertar assim qualquer coisa. Mas como não está, não é? E eles saíram em 2008, 2009. Isto não é novo, isto já tem uns aninhos. Por exemplo, o guião do primeiro ciclo, do ensino básico, certo? Um daqueles guiões, diz o seguinte: as diferenças observadas entre os sexos não se justificam simplesmente pela pertença de uma pessoa a uma categoria biológica presente à nascença, ou seja, ter pipi ou ter uma pilinha, mas resultam sobretudo de construções culturais. Lá está a tal construção cultural que constrói até os próprios órgãos sexuais. E, claro, a autora de referência naqueles guiões é Judith Butler, a tal senhora que escreveu a Bíblia do género. Em 2017, um saltinho, saiu o referencial de educação para a saúde. Algum pai fica preocupado de saber que os filhos nas escolas estão a ter ensino através de um referencial tão nobre, educação para a saúde. Quem é que não quer, não é? Então, na página 73 deste referencial pode ler-se: nos vários ambientes que a escola proporciona, os alunos experimentam a sua sexualidade, quer seja nas suas brincadeiras, no estudo e nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola. Ela, a sexualidade, está presente nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos científicos. A educação para a sexualidade, para ter os resultados desejáveis, eu pergunto sempre por quem. Precisamos saber quem é que tem esses desejos, não é? Terá de dirigir-se à escola como um todo, penetrar em todos os seus ambientes, envolver todos os seus membros e aproveitar todos os momentos para
através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e os direitos sexuais das crianças. Direitos sexuais das crianças. Eu, sinceramente, quando era criança, eu pensava era em brincar. Não pensava propriamente que tinha direitos sexuais. Até porque não deve passar pela cabeça de ninguém que as crianças podem ter relações sexuais com quem quer que seja. Por exemplo. No dia 17/6/2018, um ano depois daquele referencial ter saído, houve um desfile em Lisboa, liderado pela pessoa que estão a ver aí na imagem, que eu acho que é a única que ainda está na Assembleia da República neste momento, que dizia o seguinte: a autodeterminação não tem idade. Sou quem sou sem relatório médico. O que é que eles queriam dizer com aquilo? Que crianças de 2, 3, 4, 5, tenham a idade que tiverem, sabem quem são. Então não é preciso que um psiquiatra, um psicólogo, um médico diga se eles são ou não do outro sexo quando eles sentem que são do outro sexo, porque eles sabem quem são. E então os pais, quando o menino de 2 anos diz que é uma menina, os pais devem começar logo a vesti-lo como menina, a tratá-lo como menina e até a mudar o nome. Porque isso é que é o correto, porque as crianças sabem quem são. A minha pergunta normalmente é, ok, eu até tive 3 filhos, não é? Até tenho 2 netas. Imaginem que o meu filho, quando era pequenino, dizia: eu sou o super-homem, certo? Ok, filho, és o super-homem. Eu quero vestir-me de super-homem. Este veste de super-homem, certo? Acho que já todos aqui, às tantas, fizeram isso. E agora quero voar do 8º andar. Deixamos? Mas ele sabe quem é? Não sabe? Ele tem certeza que é o super-homem. Então, se ele sente, que é o que a ideologia diz, ele é. Se ele é, deixemos voar do 8º andar. Porque ele é o super-homem. Percebem? E aqui temos o Pressbook. Este é novo. Havia uns já muito antigos, anteriores até a 2008, 2009, mas entretanto saíram agora uns novos muito bonitos. Saíram há 3 anos. Pressbook. E vejam que ali naquele cantinho, deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos, ali naquele cantinho, estão a ver? Eu tenho que apontar para ali, não é? Pois, vocês estão ali, pois, a imagem não é assim tão boa, mas ali está escrito: primeiro ciclo. Que idade têm as crianças que andam no primeiro ciclo? 6 a 10 anos. E como veem, pode nascer menina, mas pode ser rapaz quando quiser. Porque o sexo com que nasce não define nada. O que se define é o que sente. Ou pode nascer rapaz e ser, sei lá, uma borboleta. Qualquer coisa. Porque é o sentimento que define. E atenção, que lá fora, aqui ainda não se vê muito. Já se viu numa universidade, no Porto, um rapazinho que foi de, acho que era cavalo. Acho que era um cavalo. Sente-se cavalo. Mas lá fora, por exemplo, em Bristol, há montes de pessoas a passearem pelas ruas como cães, como gatos, como... sentem-se animais. Portanto, entendam que isto é mesmo patologia e, sendo incentivado, afeta muita gente. Primeiro ciclo, 6 a 10 anos. Acham que as crianças precisam de conhecer todos os métodos anticoncepcionais que existem? Para quê? Qual é o objetivo? Prepará-las para. Ou então, primeiro ciclo ainda, acham que uma criança precisa de imagens tão gráficas para dizer como é que se faz um bebê? Posso dizer-vos que há livros bem piores nas bibliotecas da escola com o ato sexual descrito ao pormenor e com imagens. Jardim Escola de Serpa. Agora vejam, sala do pré-escolar. 5 anos. E esta criatura foi lá ensinar a crianças de 5 anos como é que nascem os bebés. E eu comecei a imaginar uma criança de 5 anos a ver ela a tirar um bebé de dentro de um boneco por aquilo que ela disse que era a vagina, não é? E eu comecei a imaginar uma criança de 5 anos, uma menina, a pôr um boneco dentro dela para depois o tirar. É isso que vai. Vocês têm dúvidas? Porque há crianças de 5 anos que têm que ser confrontadas com isto, ou despertadas para isto. Vocês, quando tinham 5 anos, às tantas não se lembram, não é? Mas quando tinham 5 pensavam nestas coisas? Era isto que ocupava os vossos pensamentos? Não. Depois este já é do 2º ciclo. Portanto, estamos agora naquela fase que vai do 5º ano, certo?
Não, do 7º ao 9º, correto? E vejam a imagem. Ele sente que é ela e ela sente que é ele. E isto é martelado constantemente na cabeça dos miúdos. Em todas as disciplinas ou áreas curriculares. Em todas. Não é só em cidadania. Em 2023, porque ainda não tínhamos guias nem guiões suficientes, não é? Saiu este manual. Manual Kinder. Manual Kinder diz que é preciso educar para a igualdade desde a primeira infância, dos 0 aos 6 anos. 0 aos 6. Pois é aí que poderemos fazer toda a diferença. Quem? Eles, certo? Eles farão toda a diferença. Pesquisas na área das neurociências evidenciam que durante os primeiros anos de vida de uma criança, sensivelmente os 5 primeiros anos, o cérebro tem uma capacidade extraordinária de aprendizagem, chamada esponja, como tantas vezes ouvimos dizer. Quem diz isto é Sandra Ribeiro, na página 12 do Manual Kinder. Deixem ver só se trouxe. Não, vamos voltar para trás. Vou voltar para trás, não é aqui. É aqui. E então, a determinado momento do manual, aquilo que vamos ver é dos 0 aos 3 anos. Não, dos 3 aos 7 anos, desculpem. E depois vai dizer que cada vez que se está a ensinar, por exemplo, sobre artistas famosos na escola, imaginem, então tem que se apresentar, na escola ou no infantário, tem que se apresentar pessoas LGBTQIA+. Quando está a falar sobre música, a história da música, tem que se apresentar personagens LGBTQIA+. Quando se está a falar de jogos, tem que se apresentar personagens LGBTQIA+. Vocês acham isto normal? Porquê é que não deixamos as crianças serem crianças? Porque não existem pessoas LGBT, existem pessoas, seres humanos, não é? À partida éramos todos iguais, parece que agora somos todos diferentes, não é? Mas dizem que é para fomentar a igualdade. Mas não. A RTP Ensina é um site, digamos assim, do Ministério da Educação, certo? Usado pelo Ministério da Educação para os alunos irem buscar conteúdos para depois apresentarem nas aulas, para fazerem trabalhos, etc. RTP Ensina. Então lá temos o Isaac, que é trans e homem não verdadeiro. Eu pergunto, o que é um homem não verdadeiro? É uma menina. Nasceu menina, mas já está, parece mesmo um rapaz, já fez todo o processo de transição. A minha pergunta é, porquê é que as crianças têm que chegar a um site e encontrar alguém que está a promover-se como transexual? Porquê é que as crianças têm que ser confrontadas? E vejam a imagem do meio, por favor. Eu peço desculpa, eu sei que estamos num contexto de igreja, mas vejam a imagem do meio. Olhem o que as crianças são confrontadas, mal abrem esta página. Uma mulher com pernas. Tem muitas outras coisas que vocês podem ir lá. Da mesma forma que eu vou, toda a gente pode lá ir, qualquer pessoa. RTP Ensina, Identidade de Género, e vão ver isto tudo, está bem? Depois temos o site de Cidadania, Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola, ou seja, Cidadania e Desenvolvimento. Já ouviram falar certamente muitas vezes de cidadania, não é? E vamos à procura dos documentos de referência e quando vamos aos recursos, vamos encontrar esta imagem. ILGA é uma associação LGBT, QIAPN+, que já foram acrescentadas 2 letras recentemente, que está em todas as escolas, presente com ativistas, certo? Para fomentar nas crianças o desejo de serem da bandeira às cores, daquela bandeira que tem muitas cores. E temos também a Rede Exec, que já vão ver mais à frente. Agora, no site de Cidadania, quando vocês vão a recursos, vai falar sobre identidade de género e vão-vos aparecer estas 2 pessoas que aqui estão, o Isaac, que nós já vimos, e o Ari, que nasceram meninas, mas que agora estão assim. Que criaram vídeos, criaram conteúdos para o site de Cidadania e Desenvolvimento. E agora vejam o que é que as nossas crianças ouvem quando vão ao site e mesmo nas escolas, porque isto depois a matéria também é dada em contexto de escola. Podes pôr o vídeo, por favor? Gênero e transgênero são termos que têm como base a identidade de género. E a identidade é a forma como a pessoa se vê e se reconhece perante os padrões da sociedade.
Tendo isto em mente, vamos então explicar o que é cis e o que é trans. Quando nascemos, ou até mesmo um pouco antes, considerando que existem ecografias, e olham para as nossas características biológicas, dizem: é menino! É menina! Então, mesmo antes de nascermos, já nos atribuíram um género e a partir daqui vão condicionar toda a nossa aprendizagem e vivência para se adequar a este género. Ou seja, os nossos pais vão ser opressores, vão oprimir-nos, condicionando toda a nossa vida em função do sexo com que nós nascemos. Mas eles dizem que o sexo foi-lhes atribuído à nascença. Ou seja, imaginem, chegou ali o médico e os pais disseram: tu vais ser menina, e puseram lá uma vagina. Tu vais ser um menino, e puseram lá. Perfeito. É isto que eles passam para a cabeça das crianças. O sexo não é atribuído à nascença. O nosso sexo é constatado à nascença, pode ser visto muito antes, e o nosso DNA já está definido logo na fecundação. Portanto, aqui não há nada de atribuído à nascença nem criação cultural, está bem? Agora, vamos ver este, por favor, e prestem mais uma vez atenção. O Sil. O que é que tens a dizer sobre isso, Chiara? Não, preferia não. É. Não é? Mas o quê? É verdade, não gosta de usar cuecas, não gosta. O quê? Não gostas das fraldas também? Não? Pode ser as fraldas? Pode ser? Só, ela disse só a sexta-feira. Só a sexta-feira? Ok. Ei pessoal, eu sou Isaac. Eu sou o Ari e este é o T-Guys Adulto. E hoje vamos falar sobre menstruação. A tua. A dos dois. Ou a antiga. Diga! Entre os dois, o vídeo chama-se Homens que Menstruam. Temos aqui alguns homens hoje e eu pergunto: quantos de vocês é que já? Amados, isto para nós não faz sentido, nós rimos, mas isto é para crianças, está bem? Isto é para crianças. Imaginem uma menina quando lhe vem o período certo e nós sabemos como é que nos sentimos, não é? Sujas, é incómodo, é chato, às vezes é provocador, não é? Imaginem a ideia de que podem mudar de sexo e que aquilo que vai passar tudo. Mesmo. Mas não para, porque, a sério, é tanto conteúdo, eles martelam tanto nos miúdos. Ouçam mais este, por favor. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com o seu sexo biológico. E dirão vocês: mas isso é do Brasil? Não. É do site de Cidadania e Desenvolvimento cá em Portugal. Está bem? Não se esqueçam disso. Podem lá ver. E, claro, depois temos o gender breath person. E deixem-me dizer-vos uma coisa, principalmente a quem tem bebés ou pensa ter, meninas pequenas. Sabem aquele bichinho muito giro, unicórnio, colorido? Pois, cuidado, por favor, porque tal e qual como a bolacha de gengibre é o brinquedo, o boneco, digamos assim, usado para dizer que a criança, para já diz que nasce com três, pode nascer com três sexos. Não sei se estão a ver ali aquela coisinha ali, estão a ver? Ali embaixo, ali tem três sexos. Não existem três sexos, só existem dois. Estas são anomalias genéticas. E depois diz que isto não conta para nada porque conta é o que se sente, ou seja,
agora é o sinto logo existe. Mas só vale para o sexo. Se alguém aqui sentir que é a filha do Onassis, por exemplo, e tem direito à fortuna, esqueça, não vale. É só na área sexual. Portanto, não adianta. E estes documentos estão em todas as escolas, em halls de entrada, onde podem ser encontrados em qualquer lado nas escolas, certo? Que vão dizer à criança que o sexo com que ela nasce não define nada, o que define é o que ela sente. E sente porquê? Porque há adultos que lhe estão a incutir estas ideias nas cabecinhas, desde muito cedo. Sermos nós próprios é aquela associação a Execo que eu mencionei lá atrás. Projeto LGBTI, da rede Execo, não é? Esta é outra associação LGBTQIA+, que é a Plano I. Esta é a GIS, que é outra associação LGBTQIA+. Porque é que eu estou a mostrar isto tudo? Porque são estas associações que, desde a altura da pandemia, foram declaradas associações de utilidade pública e que entram nas escolas, quando querem, para falar com os vossos filhos. Certo? Sem vocês sequer fazerem a mínima ideia. E eu já vou provar aquilo que estou a dizer. Temos também o projeto Be Equal, que, por exemplo, há uns tempos foram a explicar a crianças de 6, 7 anos como era maravilhoso ser transgénero, a uma escola ali perto de Famalicão. E a He4She, que é outra associação LGBT, há centenas, eu trouxe meia dúzia só, mas há centenas delas. E a Amplos, e eu agora vou-me focar nesta, porque esta é a Associação de Pais e Mães pelo Direito dos Filhos a serem transgênero. São aqueles que dizem que uma criança de 2 anos já sabem que é do outro sexo. E que deve ser mudar o nome e até bloquear a puberdade, essas coisas. Então, eu vou-vos dizer como é que isto tudo chegou. Eu tenho uma amiga que dá aulas numa escola no Seixal e conheço um pastor, inclusive, que é o... Não vou dizer o nome dele, desculpem porque isto está a ser gravado. Que é o pastor que me mandou uma mensagem a dizer que a filha dele, naquele dia, na escola, tinha estado a ver este vídeo. Tinham sido levados para o auditório e estiveram a ver este vídeo. Eu perguntei se podia denunciar o vídeo, não dizendo exatamente onde é que foi, porque os pais têm medo. E ele disse, claro que sim, irmão, por isso é que eu lhe mandei. E eu denunciei o vídeo, certo? Entretanto, recebo um telefonema dessa minha amiga que é professora, na altura ela estava no Seixal, agora já não está, e ela disse, como é que soubeste o que aconteceu na minha escola hoje? E eu, na tua escola? Não soube nada da tua escola. Diz ela, não, na minha turma, ela é professora de português, no segundo horário, quando há 2 horas da mesma disciplina, a diretora de turma veio à minha sala e disse-me para eu levar os meus alunos para o auditório para ver esse vídeo. E os alunos dela têm 11 anos. E esses tais alunos, vejam, os pais pensavam que os filhos estavam numa aula de português. Mas eles foram levados para o auditório para ver este vídeo que tem a voz de uma atriz muito conhecida em Portugal, que é Rita Blanco. Então vamos ouvir o que foi apresentado àquelas crianças naquele dia? Vamos lá. Cá em casa somos muitos. Mas lá por sermos todos feitos da mesma massa, não temos que ser todos iguais. Cada um é único e diferente dos demais. Só é preciso prestar atenção para evitar a confusão. Esta é Mafalda. Chamei-lhe Mário, mas cedo percebeu que era Mafalda. E ninguém disse o contrário. Eu sou como sou. Não me identificava com o sexo que me atribuíram. Já o Manuel faz questão de se vestir como a Micaela, mas não deixa ninguém chamar Manuel. Eu gosto de vestir como uma mulher, mas serei sempre o homem que eu quiser. O Miguel é o homem, Marco é como é. Não se sente Joana nem José. Esta é a Maria. Ontem contou-me que está apaixonada pela Sofia. Cá em casa não existe uma regra. Cada um deve ouvir o coração, fazer o seu caminho e todos respeitam a sua decisão. O segredo é estar atento, não deixar ninguém sozinho, abandonado às situações.
usar os pronomes direitinho, para evitar confusões. Não há culpas, nem censuras, nem vamos discriminar. O amor é incondicional. O importante é respeitar. Ah, estão tão lindos os meus biscoitinhos. Vá, digam bolacha! Bolacha! Estamos disponíveis para esclarecer as tuas dúvidas. Temos um site, guias informativos e todo o apoio que precisares. ANPLOS, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. A Associação ANPLOS diz que está disponível para orientar os nossos filhos. É para isso que eles estão na escola. Viram ali algum heterossexual? Está fora de moda. Imaginam como é que se sentem as crianças a ouvir isto? Não estão lá representados. Não existem. Estão fora de moda. Mas qual é o problema? Perguntarão. Qual é o problema disto? É a sexualização precoce das crianças. Vejam. Estão a ver? Eu peço-vos perdão pela imagem. É sério, isto incomoda-me imenso. Mas este livro é da Penguin e faz parte do Plano Nacional de Leitura para as Aulas de Cidadania. Vocês estão a ver o que está ali? Isto é para miúdos. É para crianças. E isto há uns anos estava nas prateleiras lá em cima, onde ninguém chegava, muito menos crianças. Pedro gosta do Afonso. Eu também gostava da minha amiga, da Maria, sei lá. Os meninos gostam sempre uns dos outros. Vejam que esta ideologia é tão perniciosa que quando crianças têm o melhor amigo ou a melhor amiga, são levadas a confundir aquilo que sentem pelo melhor amigo com algo sexual, quando não é. Porque tudo é sexual. Tudo é sexo. Mamã quer ser um menino. Isto são livros do Plano Nacional de Leitura para as crianças. Acham que há necessidade de uma capa destas num livro, as meninas? A ser menina não é muito mais do que isto. Os sapatos. A sexualidade começa na infância. Só sou para preparar para os pedófilos, desculpem. O grande livro da sexualidade. Tudo isto é lixo puro. A sexualidade explicada aos mais novos, não adultos. Eu sei que nos convenceram aqui há uns anos que as crianças têm que aprender tudo sobre sexo na escola porque os pais são todos incompetentes e incapazes de os ensinar. Eu tenho 60 anos, tive 3 filhos, tenho 2 netas. A sério que não foi preciso ensinarem nada na escola, acreditem. Os pais estão a ser tratados como mentecaptos, incapazes de ensinar os seus filhos. E dir-me-ão, mas há alguns. E vai haver sempre. Mas como é que nós deixamos de confiar em nós próprios para ensinarmos os nossos filhos e passamos a entregar a intimidade deles, a sexualidade deles nas mãos de estranhos? E vocês admiram-se que apareçam cada vez mais notícias de professores a abusarem sexualmente de alunos. Ou eles são, tipo, santos, daqueles que estão no altar e que não tocam em nada. Pastor, desculpa. O menino que queria ser menina. É isto. Todos os dias martelado na cabeça deles. Vejam, Escola Aristides Sousa Mendes, ali em Vila Franca de Xira. Qual é o pai ou a mãe que tem alguma objeção a uma coisa destas? Programa de Educação para os Direitos Humanos. Alguém tem objeções? Não, pronto. Eu também não tenho. Até conhecer o programa. Porque neste programa depois tem o compasso Manual para a Educação para os Direitos Humanos com Jovens. Não estou a ter problema nenhum. Quando é que começam os problemas? Quando vamos ver os manuais e vimos isto. No anexo 3 da página 69 do programa dá um passo em frente. Distribuir aleatoriamente uma carta aos alunos com uma característica de uma pessoa. Vejam, quem fez isso foram miúdos de 9, 10, 11 e 12 anos. Certo? Foi o pai de uma menina que me enviou, na altura, isto que estão aqui a ver.
És uma mãe solteira em situação de desemprego. 9, 10, 11 anos, uma mãe solteira em situação de desemprego. És o presidente da juventude de uma organização política ou partidária cujo partido está agora no poder. Ok, está bem. Pode ser. És a namorada de um jovem artista dependente de heroína. És uma prostituta de meia-idade que está infectada com SIDA. És uma lésbica de 22 anos? Desculpem, para quê? Qual é a experiência que uma criança de 9, 10, 11, 12 anos tem com isto? O que é que se pretende com isto? Recentemente, vejam o que está nas escolas. Isto está nas escolas. Isto é material. Isto que eu vou falar agora foi enviado para os e-mails das direções das escolas. A tua saúde importa. Tens entre 12 e 30 anos? Consultas gratuitas e anónimas. Consultas de saúde anónimas para crianças de 12 anos sem consentimento dos pais. O que é que se está a passar? A escola agora é o centro de saúde. E vocês acham isto normal? Profissionais especializados à tua espera em todo o país. Atendimento clínico presencial, gabinetes de saúde juvenil em todos os distritos de Portugal. Deixa-me só ver uma coisa. Não, vamos para trás. Ai, para trás é cá em cima. Entendam uma coisa, por favor. Eu quando fui ver o programa, tem lá a Plano I, que é uma associação LGBTQIA+. Está lá no programa. Podes ter o que quiseres, quando quiseres. E se os teus pais não aceitarem, por exemplo, falas para ambos, que eles vão te ajudar. Escola Poeta Alberto Ensines. Mais uma vez, como eu viajo pelo país inteiro, não é? Eu tenho andado pelo país inteiro com isto. Uma mãe enviou-me umas fotografias, mas antes disso, Maria Helena, eu vou-lhe enviar as fotografias. Mas, por favor, não diga que fui eu. E eu aqui também não vou poder dizer quem é. Enviaram estas fotografias que foram fotografadas na Escola Poeta Alberto, no corredor que dá acesso ao bufete. E onde fizeram uma exposição com fotografias como estas que estão a ver. Tem ali um livro que é Arte Erótica. Todos aqueles livros são sobre sexo, pornografia pura e dura. A escola é secundária, mas tem alunos a partir dos 12 anos. Certo? Alunos a partir dos 12 anos. Sinopse do livro Fantasias Eróticas, que é um dos livros que está ali. Com coragem e sem vergonha, as mulheres portuguesas despem-se de preconceitos e revelam aqui as suas fantasias sexuais. Para estas mulheres, o sexo é público ou privado, com um parceiro de longa data ou um simples desconhecido, a 3 ou por troca de parceiros, ao ar livre, na igreja, lésbico, dominante ou dominador, exibicionista ou voyeur. Isto são livros para miúdos de 12 anos. Vejam, outra fotografia daquilo que estava exposto. Todos diferentes, todos iguais. Estão a ver? Promoção do lesbianismo, da homossexualidade, enfim. E depois, claro, aqui diz que são os métodos de contracepção, porque depois também deixem a cabeça dos miúdos de sexo, convém também prevenir alguma coisa, não é? Porque estas meninas continuam a engravidar, por muito que eles digam que podem ser do outro sexo, mas elas é que engravidam, é sempre assim. Não é? Portanto, convém prevenir. Venham, estão a ver? A bolachinha de gengibre ali? Estão a ver ali? Está ali. E agora vejam em baixo. 2 mulheres, 2 homens. É isto, o tempo inteiro. Acham que há necessidade disto? Vocês estão a ver a imagem? Tem ali 2 fotografias. Aquela ali e aquela ali. Que vocês dirão, aquilo não tem nada. Só que eu já tinha ouvido falar dos nomes dos 2 autores das imagens. E então fui ver quem eram. Mapplethorpe, fotógrafo, autor de trabalhos obscenos que documentaram e examinaram a subcultura gay masculina, e o BDSM, Ondas, Disciplina, Sadismo e Masoquismo, da cidade de Nova Iorque, no fim da década de 1960, início da década. Tem ali obras desta criatura, para miúdos a partir dos 12 anos. Outro,
Helmut Newton, fotógrafo de moda, conhecido pelos seus estudos de nus femininos, e por ter criado um estilo muito particular de fotografia marcado pelo erotismo, frequentemente com alusões sadomasoquistas e fetichistas. É para isto que mandam os vossos filhos para a escola? Eu também acho que não. Depois admiramos quando em desfiles Pride, não é? Vemos isto. Isto é o famoso bondage, o BDSM. E crianças expostas. Este livro, que eu recomendo, permita-me o pastor, é do Tim Chester, com toda a pureza, e vai falar do problema da pornografia na igreja. Sim, na igreja, infelizmente, começa a haver pessoas dependentes de pornografia. É triste, mas é verdade. Ele diz o seguinte: a pornografia saiu das prateleiras restritas às revistas para homens, foi aquilo que eu já disse lá atrás. É cada vez mais dominada por sadomasoquismo, sexo forçado e sexo anal agressivo. Não é só a pornografia que parece ter se tornado omnipresente. A cultura tornou-se pornificada. E se não o vejam, porque é que há crianças a dizerem que são trans, certo? Vejam, por favor, este vídeo. Podes colocar? O que faz você feliz? Miguel, o que te faz feliz? Eu nasci com o nome Maria, mas agora meu nome é Miguel. Oi pessoal, eu vim contar uma novidade para vocês. Eu vou tomar hormônios. Mas não vai ser agora, vai ser quando você adulto. Porque eu ainda sou uma criança. Eu não quero hormônios. Dói a alma. Dói a alma. Porque são instrumentos dos próprios pais e das próprias mães, alucinadas, completamente alucinadas. Isto, meus queridos, para vocês perceberem que está mesmo a acontecer em Portugal, nós temos um canal de YouTube, que é o Conversas ao Serão, e eu entrevistei um pai, portanto isto é um caso real português, onde uma escola mudou o nome à filha dele sem comunicar. Portanto, ouçam-me, por favor. Falar há 3 anos atrás. Ok. Há 3 anos atrás. Tinha 16 no caso. Tinha 16 anos, exatamente. Portanto, frequentava uma escola pública, que é uma escola que é bem diferente, que é a Escola Artística António Arroio. E, portanto, os professores começam a tratá-la por um nome que ela escolheu. Portanto, logo com este pedido dela, de dizer, portanto, que era não binária, ainda hoje os amigos dela dessa altura tratam-na pelo nome não binário que ela escolheu. Portanto, e há realmente aqui, numa altura de dúvida de um jovem, há logo uma aceitação, um reforço das suas ideias pela comunidade escolar. O que para nós foi algo que nós ficámos bastante desagradados, porque nós não fomos consultados. Como é que de repente os professores começam a tratá-la em sala de aula com o nome que ela criou sobre si própria, reforçando a ideia de que, portanto, ela era alguém não binário. As coisas foram evoluindo e do não binário passou para ser eu sou um rapaz, eu afinal não sou uma rapariga, o género é um atributo que nos é dado à nascença e eu fui mal atribuído e portanto sou um rapaz, não sou uma rapariga. E por mais que nós disséssemos, mas isso não é possível, não. Biologicamente tu és uma menina, portanto este discurso começou-se a acentuar. Depois, numa crise relacionada com a depressão, ela vai ao Hospital das Terreiras, no Hospital Público. Ouçam. E, portanto, ela fala com o médico, diz que os médicos lá estavam a dizer que, efetivamente, ela tinha uma questão de disforia e queria ser um rapaz. E, portanto, este é um momento de grande transição. Porquê? Porque os médicos partem do princípio
que têm que ajudar a fazer esta transição, portanto, do género, detectámos aqui uma situação, chamam a Comissão de Proteção de Menores, pedem para ela ir a uma consulta de sexologia no Hospital Psiquiátrico de Lisboa e recomendam-lhe uma psiquiatra com esta orientação. Portanto, ela sai de uma psiquiatra mais old school e passa para uma psiquiatra de 20 e poucos anos, extremamente a dizer ao rapaz, não tenho dúvidas nenhumas, é dada uma medicação fortíssima para a doença mental, de antidepressivos, o que eu acho que reduz de imediato a capacidade de discernimento da minha filha, não é? Porque ela está completamente, ainda há pouco usou a palavra droga, portanto nós sabemos que os antidepressivos têm mesmo um efeito químico do cérebro, não é? E portanto, e começamos aqui uma nova jornada, portanto, a ida ao hospital público, e até podíamos compreender que havia, se houvesse uma disforia, se a disforia fosse realmente diagnosticada, poderia haver aqui asa a isto acontecer, não é? Portanto, entendam uma coisa, aquela menina foi diagnosticada com transgênero em 10 minutos. 10 minutos de consulta que foi diagnosticada como transgênero. Mas tem um problema de doença mental associada, que não foi tratado. Nem está a ser tratado. O médico encaminha logo para hormonas. Exatamente. E a escola, sem os pais saberem, muda o nome à filha e trata a miúda por um nome que não é dela. Ok? O feminismo a fazer as suas vítimas, eu vou passar isto à frente, depois se quiserem eu mando para quem pedir, está bem? Que é para... Quanto tempo é que eu tenho? Eu já passei do tempo, ajudem-me por favor, que eu estou a ficar por aí. Está bom? Ok. Vejam, isto foi há meia dúzia de dias, nos Açores. O ciclo de cinema Queer arranca 16 a 18 de maio na Ilha Terceira. E depois vejam ali o que diz. Propomos um olhar sobre a nossa relação individual com esses lugares de pertença e de crescimento, o bairro e a escola, a família e a religião, não é? E da não rara necessidade de rompimento com esses lugares para construir aqueles outros lugares onde somos mais seguros e mais felizes, as nossas comunidades tornadas família alternativa, indicou a organização. Portanto, as comunidades estrangeiras, as comunidades LGBTQIA+, passam a ser o lugar seguro das nossas crianças, caso seja necessário elas romperem com a família, porque a família não aceita a ideia que essas mesmas associações e comunidades lhes meteram nas cabecinhas. Vocês estão a perceber? Isto é um ataque à família, isto é um ataque à autoridade dos pais, isto é um ataque aos direitos dos pais, consagrados na Constituição. Ou seja, se os miúdos chegassem a casa depois da escola e os pais lhe perguntassem como é que foi hoje o dia, se eles falassem a verdade, atenção que eu não estou a dizer que é em toda e cada escola. Há escolas que ainda tentam fugir a isto, porque têm direções de pessoas com juízo. Então não. Então a resposta seria mesmo esta. E eu sei que vai haver aqui alguém que depois vai dizer assim, mas o problema grande é nas redes sociais. E é! O problema é também nas redes sociais. Mas agora imaginem, uma criança vai para o TikTok da vida, não é? Para já não devia ir, mas vai. Entra nos TikToks da vida e vê esta propaganda toda. E depois chega à escola e a escola valida. Acabou. Acabou. Perigos. Quais são os perigos? Então vamos lá aos perigos, que é para entrar na reta final. Gonorreia, calamídia e sífilis dispararam em Portugal. Claro. Despertam-se as crianças tão cedo para o sexo. E isto é em jovens. Adolescentes e jovens. Só pode dar nisto. Não há como não dar. Em Portugal, a cada semana que passa, em média, 11 pessoas mudam de nome e de sexo no cartão de cidadão. 11 por semana. 61% são raparigas, segundo dados do Instituto dos Registros e Notariado. Mas, e aqui há um grande mas, entre janeiro e maio do ano passado, das 45 pessoas que fizeram as cirurgias de mudança de sexo, 87% eram meninas.
Sabem porquê? Por causa daquilo que falámos há bocado. Da nossa fase de mudança física, não é? Da puberdade, não é? Ali na fase da adolescência, em que nunca gostamos de alguma coisa, não é? Ou é da parte de cima, ou é das pernas, ou é dos quadris, ou... Nunca gostamos de ali qualquer coisa sempre que nos incomoda, não é? Então, por que não ser um rapaz e acabar já com estes incómodos todos? E atenção, a maior parte dos miúdos apanhados nisto tem problemas de autismo, tem problemas de síndrome de borderline e tem várias comorbidades associadas. E ninguém quer saber disto. Eu nem sei como é que designo, mas eu costumo chamá-la de criatura, que é para não dizer nada que possa ser mal interpretado. Esta criatura já estava reformada, a doutora Zélia Figueiredo, e foram-na buscar para liderar a unidade de saúde transgénero, as unidades de saúde transgénero em Portugal. E ela disse isto, certo? Numa entrevista, como veio aí à sábado. A pessoa tem todo o tempo do mundo para decidir fazer uma transição sexual. Ela está a falar de todos, incluindo miúdos. Se depois se arrepende, isso é igual, não é? Já deu dinheiro a ganhar, as cirurgias já estão pagas, já embolsámos o dinheiro, só não se arrepende, é o problema dela. Porque diz ela, hoje há muita informação, não há. Há desinformação, não há informação. Desengane-se quem acha que não existe contágio social neste fenómeno, porque existe, está provado. Isto não é contágio social. Quando um miúdo na escola diz que é transgénero, ele é seguido logo por 3 ou 4. Por mais que os transativistas o afirmem, Portugal não está numa bolha e segue apenas uma infeliz tendência que já levou vários países a colocar travão a fundo na abordagem que durante os anos mais recentes acabou por desencadear uma crise identitária de que não há memória junto dos mais jovens. Séries, filmes, desenhos animados, está tudo cheio disto. Cheinho. O Brasil é o exemplo mais recente de países que estão lá. O Brasil, neste momento, foi o último país a proibir, na altura quando eu escrevi isto, foi na sexta-feira passada, mas agora já passaram mais de 2 semanas por aí, os bloqueadores hormonais para menores em questionamento identitário, bem como o aumento da idade mínima de 18 para 21 anos para a realização de cirurgias de mudança de sexo. Até o Brasil. Nós cá estamos a fazer isto a partir dos 16. Mas já outros se tinham antecipado com diversas medidas, como a Suécia, a Dinamarca, a França, Reino Unido, ou seja, os países que começaram primeiro com isto, já estão todos a voltar atrás e nós estamos a avançar, vamos contra a parede. Nestes casos, depois de terem surgido dúvidas sobre a falta de dados a longo prazo para a melhoria na saúde mental destes jovens e na sequência do uso de terapias hormonais. No Reino Unido, por exemplo, há uma queixa de mil jovens adultos que fizeram todo o processo e que se arrependeram. E que neste momento puseram em tribunal o governo e os médicos e a clínica, que já foi fechada, inclusive, é que os encaminhou para a mutilação genital e para destruírem as vidas deles. Porque há passos que são dados que depois não dá como recuperar. Na Argentina, a decisão foi anunciada já este ano, 2 semanas depois do presidente Javier Milei ter feito um discurso onde ligou a ideologia de género à pedofilia. E está tudo interligado, não me engano. Nos Estados Unidos, cumprindo uma promessa eleitoral de Donald Trump, todas as terapias de transição para menores perderam financiamento federal. Não há mais financiamento para isto, para esta ideologia. E agora vejam, notícia da sábado, lembram-se aquilo que eu disse sobre os autistas? Mudança de sexo em autistas é fundamental dar tempo para não ceder a pressões. Este é o presidente da Associação de Autistas em Portugal. São os mais apanhados por este tipo de... Aumentam as cirurgias de mudança de sexo no SNS. Está a ser uma loucura. Uma loucura. Não é só no SNS, é no SNS, nos privados, enfim. No SNS são pagas com os nossos impostos. Tá? E este é o relato incrível de uma ex-jornalista da Visão. Ela saiu da Visão porque ela fez uma peça de investigação, certo? E eles não permitiram publicá-la. Ela escreveu isto. Sobre a mutilação genital e disforia de género que está a acontecer em Portugal com a conivência de todos os média. Os processos relâmpago de transição de sexo que andam a ser realizados no SNS e nas clínicas privadas sem um diagnóstico fiável
ética e que hipotecam para sempre o futuro de um número indeterminado de jovens. 2 peças foram feitas, descreveu ela, naturalmente com a autorização da direção, num espaço de ano e meio, mas nunca chegariam a ser publicadas. Após o segundo cancelamento, tomei a decisão de me afastar da visão e não mais me calar. E ela usa a conta dela do LinkedIn para todos os dias denunciar muitas coisas que estão acontecendo neste país. Para dar atrocidade do que anda a ser feito aos jovens que em contágio social se assumem como trans, não sendo, mas que são medicados hormonalmente como tal e, pasmem-se, intervencionados cirurgicamente. Miúdas que são mastectomizadas e os seus úteros estripados, rapazes que se tornam eunucos, sem que se perceba se sofrem de real disforia de género, ou se têm traumas sexuais, doenças psiquiátricas ou outras que tais, bastando simplesmente a tal da autodeterminação de género. Quem define é o próprio paciente. Sinto, logo existe. Portanto, tenho que me transformar naquilo que eu sinto ser. Histórias dantescas de esterilização de jovens e que seguem uma tendência que é global, que toda a comunicação social sabe, mas cala. Uma náusea, portanto. Ela diz que vai continuar a denunciar. Vamos embora. Quais são os seus efeitos nas crianças? Os efeitos disto que está acontecendo nas escolas nas crianças. Vamos ver. Dependência de pornografia. À medida que a sociedade aceita os relacionamentos puramente físicos como um inevitável resultado da destruição da moralidade tradicional, o sexo puramente físico torna-se cada vez mais comum. Em troca do abandono da moralidade cristã, recebemos licença sexual irrestrita. O mundo é o nosso harém. Os progressistas oferecem sexo sem consequências como recompensa pela nossa abdicação à moralidade social. Mas o sexo, tal como a nossa abdicação à moralidade sexual, de facto tem consequências. E não são atos sem vítimas. A alta percentagem de adolescentes e jovens sexualmente ativos está a causar um enorme prejuízo a esta e às próximas gerações. A escola pública, como já vimos, está a erotizar e a sexualizar as crianças sob o pretexto de estar a protegê-las, quando se sabe que isso não é verdade. Uma criança de 2 anos não pode compreender o conceito de morte, assim como uma criança de 10 não pode compreender a perda emocional e a dessensibilização sofridas como resultado do sexo desregrado. O medo das consequências, sejam elas espirituais ou físicas, é um componente fundamental para se ensinar a abstinência, que é expressamente proibido ensinar nas escolas. Sabiam? Não pode. Por isso, não é? Os crimes sexuais contra crianças na internet aumentaram no ano passado. Primeiro estudo com pré-adolescentes dos 9 aos 10 anos sobre o consumo de pornografia, 82% dos meninos, quantidade? 9 anos. Já viram pornografia? E 53% das meninas de 9 anos já viram pornografia. O consumo de pornografia está associado a maiores níveis de ansiedade e depressão. Nunca tivemos tanta criança deprimida e a tomar medicação para a depressão como hoje. Nunca. São eles e as mulheres. Coisa está preta. O consumo de pornografia está relacionado com problemas maiores de agressividade e atenção. A notícia é do Expresso. Há crianças de 11 anos dependentes de pornografia online em Portugal. Cada vez mais está a servir de modelo para a aprendizagem da sexualidade. Isto é horrível. Entretanto, saiu de Cass Report, não é? E vamos ver o que diz uma artista sobre o vício em pornografia. Está bem? Mas antes prestem bem atenção àquilo que vai ser dito antes da artista falar. O vídeo é curtinho. Vamos lá. Podes pôr o vídeo, por favor? É a pornografia relacionada a esse vídeo. Oi, desculpa. Fui eu. Não é para tirar, é para passar. Ele tem embaixo, como os outros, é igual aos outros, a não ser que não estejas a conseguir passar por algum motivo.
Se não der, vamos para a frente. Aquilo que vocês iam ouvir, não é? Vamos avançar porque não vamos estar aqui muito tempo. Aquilo que vocês iam ouvir é que a pornografia está relacionada com as identidades trans em menores de idade. Tá? Eu vou avançar, está bem? Paciência. O que é que a Bíblia nos diz, não é? A Bíblia diz-nos: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Crianças não deviam ser expostas, nunca, em hipótese alguma, a pornografia. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Os filhos estão cada vez mais rebeldes, em rebelião contra os pais e contra a família. Desde muito cedo. Eu conheço uma menina de 6 anos que disse ao pai: eu também tenho direitos. Tu não mandas em mim. E o pai olhou para ele e disse: quem é que disse isso? Eu aprendi na escola. E claro, temos o aborto, não é? As consequências, elas estão todas aí. Nós temos mulheres a clamar pelo aborto, não é? E vejam o que aconteceu desde que o aborto foi legalizado em Portugal. Nós já tivemos 195 mil. E não existe aborto seguro. Alguém sempre sai morto. Adiante. Podem fazer as contas que quiserem. A Bíblia diz-nos que a vida é sagrada e que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, não é? Então, lá em Salmos diz o seguinte: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando ainda nenhuma delas havia. Este livro foi editado no dia que há cerca de 2 semanas, e é Eu na Barriga da Mãe, e mostra às crianças, não é? Que vocês podem ler para os mais pequenos, mais já podem ler outros. A minha neta já tem páginas favoritas. Como é que se desenvolve o bebê desde o momento da fecundação? Que é para eles perceberem o valor da vida, para eles perceberem que já eram eles antes de nascer. Está bem? Ok? Seguimos. E aqui é o penúltimo, está bem? Esta jovem foi levada a pensar que podia ser um rapaz. E então fez todo o processo de transição. Eu vou pedir para pôr o primeiro e depois o segundo, não é? O primeiro é esse mesmo. Before you had the operation, did you think of yourself as a girl or a boy? I didn't really have any doubts about being a girl up until I was maybe about 11 or 12, when I would look at myself and I felt so ugly. Like I wasn't shaped like how I thought women were supposed to look like. I wasn't particularly curvy. I had smaller, less developed breasts and hips, and I liked having my hair short. I didn't dress femininely, and I thought that I would never make a good woman. That, in a lot of ways, I would be better off as a boy, and I even questioned at times why I was born the way that I was. But it wasn't until I was introduced to the transgender community online that I actually started to think of myself as a boy. My name is Chloe Cole, and I was allowed to transition at 12 years old. I believe that children deserve better than having their momentary feelings dictate how the rest of their life plays out. At 12, Chloe changed her name to Leo. 1 year later, she began changing her body. I was 13 when I began taking puberty blockers and testosterone, and I was 15 when I underwent the double mastectomy and I had my breast surgically removed. You were 15 when you had the operation? Yes. E arrependeu-se. My name is Chloe Cole. Este livro, A Revolução Sexual Global, de Gabriel Kubi, diz o seguinte: a era dos média trouxe consigo novas e duradouras agressões à psique humana, imagens do mal. Elas instalam-se, libertam forças incontroláveis, ocupam pensamentos, fantasias e sonhos e afetam o comportamento das pessoas. A maioria nem tem consciência disso.
Os padrões humanos são elevados no que diz respeito à pureza da água. Não é? Temos muito cuidado com o tipo de água que bebemos, não é? Porque pode estar contaminado. Do ar e da comida, mas consome sem reservas a mais imunda e miserável pornografia, a mais assustadora violência e o horror mais arrepiante como entretenimento. Amados, às vezes perguntam onde é que nós falhamos com os nossos filhos. E eu vou sempre lá a Deuteronômio, não é? E estas palavras que hoje te orei estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Era o que faltava. Então levanto às 6 da manhã, 5, às 9 já tenho que estar no trabalho, tenho que ir deixar às 8 na escola para ir apanhar o autocarro, à noite chego a casa, tenho que lhe dar banho, tenho que lhe dar jantar, tenho que ir pôr a dormir, eu tenho que... Oh, Senhor! O que é que aconteceu? Nós perdemos de vista. E eu incluo-me também. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu também sou mãe. Nós perdemos de vista o nosso papel principal. O papel de mães, de educadoras. Hoje há mães a acreditarem que só as creches, infantárias e escolas é que podem educar os seus filhos porque elas não são capazes. Como é que chegamos aqui? Porque trocámos aquilo que Deus nos entregou por um monte de outras coisas e terceirizámos a educação dos nossos filhos. Então, meus amados, para não deixar aqui uma coisa assim de tristeza, deixem-me dizer-vos que nos compete a nós resgatar os nossos filhos, falar-lhes da palavra de Deus, ao deitar ou levantar, nem que seja a cantar com eles, enquanto corremos. Mas nós precisamos de recuperar os nossos papéis fundamentais. Porque senão vamos perder as próximas gerações. O futuro fica hipotecado. Porque o futuro do nosso país são as nossas crianças. Como cristãos, devemos educá-los para Cristo e não permitir que outros os eduquem numa cultura de morte que só produz morte. Que Deus nos ajude e nos use para sermos salvos neste mundo, está bem? E a palestra termina aqui, acho que não me enganei.